Um dos personagens que mais me encantam na Bíblia, apesar de ter apenas 2 ou 3 versículos que o mencionam, foi Enoque. Não sabemos praticamente nada dele, e até eu fico fascinado como é que alguém, do qual eu não sei praticamente nada da vida dele, me causa tanto fascínio, não apenas a mim, mas também a muitos cristãos e judeus que leem a palavra de Deus. O que há de tão especial em Enoque? Eu fico pensando como ele vivia, com quem ele conversava, como era a sua vida. Houve grandes homens e mulheres de Deus no passado, mas Enoque teve um detalhe especial. E eu vou convidar você para ler sobre isso agora comigo, Gênesis capítulo 5, versículo 22. Quando vai falar da vida de Enoque, diz assim na Bíblia: Enoque andou com Deus. E depois gerou Matusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque o Senhor o levou para junto de si. Uma vez eu vi uma explicação sobre esse texto tão singela que mexeu com o meu coração. Ela foi dada por uma professora durante um culto numa igreja do interior, uma igreja bem simples na qual eu preguei, e naquele momento infantil que antecede ao sermão, ela estava explicando para as crianças esta situação de Enoque andar com Deus. E olha a explicação que ela deu. Ela perguntou assim: crianças, vocês não gostam de ir às vezes brincar na casa dos primos, na casa dos coleguinhas, quando a mamãe deixa vocês irem brincar lá? Sim, elas responderam com entusiasmo. Ela falou: pois é, Enoque ia todos os dias brincar com Deus, ele ia para a casa de Deus. E ele brincava o dia inteiro com Deus, depois ele voltava para a casa dele. Até que chegou um dia em que ele brincou tanto com Deus que Enoque não viu o tempo passar. E Deus falou assim: Enoque, já está ficando tarde, está escuro. Não vai não, dorme aqui. Não foi nenhuma explicação exegética, ela não falou nem do hebraico por detrás do texto, nem do modo verbal, mas ela explicou de uma maneira que, mesmo não valendo uma dissertação de mestrado ou uma tese doutoral, ainda assim mexeu comigo. E, de certa forma, é bem isso que o texto está dizendo, porque o modo como o verbo halar está aqui no hebraico, caminhar, dá a entender, o modo verbal aqui está no imperfeito. Halar é andar, caminhar, mas está no imperfeito do Ritfael. Significa o seguinte: Enoque estava andando lado a lado com Deus. Se você olhar em outras passagens, como por exemplo, 1 Samuel capítulo 25, versículo 15, você vai ver a mesma ideia expressa ali, dos homens que trabalhavam lado a lado no campo. Seria mais ou menos assim para você entender. Você já viu aquelas competições de nado sincronizado, onde as nadadoras caem na piscina ali e elas começam a dançar e as pernas e braços e corpos fazem o mesmo movimento, como se fosse realmente sincronizado assim, perfeitamente sincronizado? É isto que está por detrás do texto hebraico. Enoque estava andando lado a lado com Deus, como se fosse quase que um nado sincronizado com o Altíssimo, se eu posso dizer assim. A partir daí eu fico tentando imaginar o que significaria esse andar sincronizado com Deus. Você vê que tinha que ser algo muito especial, porque ele foi o primeiro homem da história a ter o privilégio de entrar na glória e sem passar pela morte, que é um detalhe curioso. Pena que a Bíblia não dá mais informações detalhadas sobre a vida de Enoque. Eu fico imaginando talvez como é que ele seria no dia a dia dele, que provações ele teve. Será que ele teve momentos também de dúvida? Pecado certamente ele tinha, porque o Novo Testamento diz que todos pecaram e carecidos estamos da glória de Deus. Mas o fato é que Enoque tinha uma espiritualidade bem acima do normal. E sendo das páginas da Bíblia para a nossa vida hoje, nós podemos perguntar à luz do Evangelho e da doutrina do santuário o que significa caminhar com Deus agora, no século XX. Seria uma utopia imaginar que possamos ser Enoque e possamos caminhar com Deus à semelhança do patriarca? Essa é uma pergunta que você deve já fazer de maneira reflexiva. E sabe, olhando assim para o santuário, eu percebo novamente aqui, o santuário nos dá um mapa de como seria a nossa caminhada, o nosso andar dia após dia com Jesus.
Você se lembra, quando nós mostramos aqui várias vezes a maquete, o santuário pode ser dividido em 3 partes, que eu vou mostrar para você a partir de agora. A primeira parte do santuário era justamente o pátio aqui, onde o animal era sacrificado e o sangue era retirado. A segunda parte seria o lugar santo, onde o sacerdote entrava diariamente para oficiar diante do Senhor. E a terceira parte, o lugar santíssimo, que era o lugar mais sagrado, representando o trono de Deus. Essas 3 partes também podem simbolizar a nossa caminhada com Cristo. De que maneira? Ora, o sacrifício acontecia aqui no pátio, e aqui também representa o momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Sendo assim, o pátio seria o local da nossa redenção, onde nós somos salvos por Cristo Jesus, onde nós entregamos a nossa vida a Ele e recebemos os méritos da cruz, os méritos do sangue do Cordeiro. É aquele momento em que você finalmente olha para o céu com lágrimas nos olhos e diz: eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal. Aí você tem uma segunda fase da sua caminhada com Deus, que pode ser representada aqui pelo lugar santo. A segunda fase seria justamente a fase da santificação. Uma vez que você foi justificado, você agora precisa ser santificado. A santificação é um processo de toda uma vida. É a única faculdade que você nunca se gradua nela, pelo menos aqui nessa terra. Você, enquanto viver, estará em processo de santificação. A justificação você teve quando aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal. Mas a santificação é todo dia. E santificação aqui não é aquela ideia medieval católica de algumas pessoas especiais que são separadas para serem canonizadas, não. A santificação é algo que Deus deseja para todos os seus filhos. Todos os dias que estou caminhando com Cristo, eu estou me santificando, eu estou sendo cada vez mais separado do mundo, à semelhança do que aconteceu com Enoque. E finalmente, a terceira parte, o lugar santíssimo, representa o momento em que estaremos face a face diante do nosso Deus. Seria a nossa glorificação por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então nós temos no pátio a nossa justificação, no lugar santo a nossa santificação e no lugar santíssimo a nossa glorificação. A justificação acontece no momento em que aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal. A santificação é a nossa caminhada após esta entrega a Cristo, após a nossa conversão. E a nossa glorificação será o momento em que veremos Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. Aqueles dentre nós que experimentarmos a morte, seremos ressuscitados pela voz do arcanjo. E aqueles dentre nós que estiverem vivos, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. E então, tornando esta teologia numa matéria mais prática, agora é a hora de você conversar com o pessoal aí na sua sala. O que significa santificação? O que significa essa parte representada ali no santuário como lugar santo? Será que eu posso perder aquela justiça que Cristo me deu? Será que eu posso cair da graça? E se isso acontecer, será que eu posso voltar? O que é a glorificação? E no dia a dia, como você pode se santificar? Será que a santificação só acontece quando eu estou realizando tarefas religiosas? Será que a santificação é apenas quando eu estou estudando a lição da escola sabatina, estudando a Bíblia, cantando um hino na igreja ou fazendo uma oração? Ou a santificação também deveria abarcar a minha vida secular? Como eu posso também me santificar enquanto estou consertando um carro, trocando o pneu do meu automóvel, escrevendo um e-mail para um amigo, ou um WhatsApp para alguém, ou até tirando um selfie durante o momento de férias? Será que esses espaços também oferecem ambiente para a minha santificação? Ou a santificação apenas diz respeito à minha vida como religioso? Discuta isso com todos que estão aí na sua casa e não esqueça de, no final desse encontro, suplicar mais uma vez a presença de Deus. E que você possa passar por essas 3 fases da caminhada com Cristo: da justificação, da santificação e da glorificação.
E amanhã nós estaremos de volta para mais um assunto sobre o santuário.